Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é João e hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre reprodução. Na aula passada a gente falou sobre reprodução do reino vegetal e agora a gente começa falando sobre a reprodução do reino animal. Então, para que a gente comece a nossa aula, a gente precisa lembrar alguns conceitos, beleza? O primeiro deles é o que é reprodução? O que significa a palavra reprodução? Para a gente, reprodução é a capacidade de um ser vivo de gerar um descendente. E vocês precisam lembrar que na aula passada a gente comentou sobre dois tipos gerais de reprodução. A reprodução assexuada, que vai ser aquela que não envolve gametas no processo, e a reprodução assexuada, que é aquela que vai envolver gametas no processo. Esses dois tipos de reprodução eles têm diferenças na forma com que eles acontecem. A reprodução assexuada, além de não envolver gametas, ela vai acontecer de forma mais rápida, com menor gasto energético, já que ela é mais simples, e ela vai gerar uma prole maior, uma maior quantidade de descendentes. O grande problema desse processo de reprodução é que ele não possui variabilidade genética, já que você tem um descendente sendo originado idêntico ao adulto, beleza? Bom, e o processo sexuado, ele vai ser mais complexo, mais demorado, com um maior gasto energético, e ele vai gerar uma prole menor, uma menor quantidade de descendentes. Só que o processo sexuado, a maioria das vezes, vai envolver variabilidade genética. Você vai ter troca de material genético. E essa variabilidade genética, quando ela acontece no processo, ela permite uma maior capacidade de adaptação daquela população ali àquele ambiente. Entenderam? Bom, lembrados esses conceitos, a gente pode iniciar o nosso conteúdo propriamente dito. No reino animal, a gente vai ter três tipos de reprodução assexuada. Esses são os principais tipos. Não quer dizer que só aconteçam esses processos. O primeiro deles é igual ao reino vegetal e a gente chama de brotamento. No brotamento, uma porção do corpo do indivíduo vai se desenvolver, vai gerar um broto, e esse broto ele pode ou não se desprender do indivíduo adulto. Caso ele se desprenda do indivíduo adulto, ele vai, em algum momento, achar o solo ou algum local adequado e vai se desenvolver em um novo indivíduo. Caso esse broto não se desprenda do indivíduo adulto, ele vai permanecer ali vivendo normalmente, ok? O segundo processo ele também é muito semelhante ao processo vegetal e é a fragmentação. Na fragmentação, uma parte do corpo do indivíduo vai se desprender ou vai ser lacerado, né, vai ser cortado do indivíduo e vai se desenvolver em um indivíduo adulto. Aquela porção que ficou faltando no indivíduo anterior, no indivíduo adulto, ela vai se regenerar. Entenderam? Ele não vai ficar sem aquela porção, ele se regenera e a parte que se desprendeu origina um novo indivíduo. E por último, nós vamos ter o processo chamado de partenogênese. Esse processo é muito interessante porque nele, um óvulo não fecundado, ele vai originar um novo ser vivo. Beleza? Os organismos que utilizam esse tipo de processo, eles não precisam da fecundação em si para gerar um novo indivíduo adulto. Beleza? Bom, os exemplos que eu trouxe para vocês aqui são os seguintes. No brotamento, a gente tem como principais exemplos os quinidários, aqui na nossa primeira imagem. A gente pode ver, por exemplo, aqui uma anêmona. E na segunda imagem nós temos um porífero, nós temos uma esponja do mar. Esses dois animais eles vão realizar o processo de brotamento que eu comentei com vocês no slide anterior. Na fragmentação, o principal exemplo é um plateuminto, um verme achatado, popularmente conhecido como planária. Se nós pegarmos uma planária e cortarmos ela ao meio, cada uma das duas metades vai originar um indivíduo novo. Cada uma das duas metades vai se regenerar e originar um indivíduo novo. Então, a partir de um indivíduo cortado ao meio, nós vamos ter dois novos indivíduos, beleza? E por último, o exemplo mais comum de partenogênese são as abelhas. Nas abelhas, quando a abelha rainha tem o seu óvulo fecundado por um zangão, ela vai originar ou uma abelha operária estéril, que não pode se reproduzir, ou uma abelha rainha fértil, que tem a capacidade de se reproduzir. Caso esse óvulo não seja fecundado, ele vai gerar um zangão, um macho. Entenderam? Esses três processos são os principais processos assexuados que ocorrem
nos animais. E seguindo para a reprodução sexuada nesse grupo, nós vamos ter o principal fenômeno sendo a fecundação. Na fecundação, nós vamos ter o encontro e a união de dois gametas. Entenderam? Da mesma forma que no reino vegetal, que nós vimos na aula anterior. Bom, entendido isso, eu gostaria de passar alguns conceitos aqui para vocês para que a gente pudesse avançar no nosso conteúdo. O primeiro deles é o seguinte: nós temos espécies que são consideradas dioicas e monóicas. O que esses termos significam para a gente? Uma espécie dioica é aquela que vai possuir indivíduos diferentes com os aparelhos reprodutivos masculino e feminino. Nós temos os sexos separados na espécie. Entenderam? Então, nós vamos ter um indivíduo macho com o aparelho reprodutor interno e externo masculino e uma fêmea com o aparelho reprodutor feminino, interno e externo. Beleza? E nas espécies monóicas, nós temos indivíduos que possuem eles possuem as duas capacidades de produção de gameta, tanto masculino quanto feminino. Então, ele possui os dois aparelhos reprodutores internos dos dois sexos. A gente também chama as espécies monóicas de hermafroditas. Bom, seguindo, nós temos os processos de fecundação interna e fecundação externa. Na fecundação interna, o processo acontece dentro do corpo do animal. E na fecundação externa, ele acontece do lado de fora. Um grande exemplo de fecundação interna seríamos nós, os seres humanos, onde os machos depositam os espermatozoides dentro do canal vaginal da fêmea, os espermatozoides fecundam o óvulo dentro do corpo da fêmea. E da fecundação externa, um dos exemplos mais clássicos são os anfíbios. As fêmeas depositam os ovos na água e os machos depositam seus espermatozoides. Esses espermatozoides vão fecundar os óvulos fora do corpo dos indivíduos. Beleza? E por último, temos um conceito também muito interessante, são os hermafroditas sequenciais. Esses animais são aqueles que eles conseguem, em fases diferentes da sua vida, em tempos diferentes, produzir ora gameta masculino e ora gametas femininos. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem são os peixes palhaço. Eles conseguem, em parte da vida, trocar o tipo de gameta que eles vão produzir. Entenderam? Isso pode acontecer com uma adaptação para a quantidade de machos ou de fêmeas dentro de uma população. Se você tem mais machos do que fêmeas, eles compensam isso com esse tipo de estratégia reprodutiva. Bom, agora sim a gente entra no ciclo reprodutivo. Entenderam? O ciclo reprodutivo ele vai se iniciar na união dos gametas. E assim como nos vegetais, essa união vai formar uma célula-ovo ou um zigoto. Esse zigoto começa a sofrer sucessivas divisões celulares para que ele comece a gerar um embrião. E quando esse embrião ele está para nascer, a gente tem dois tipos de desenvolvimento para ele. Ele pode ter um desenvolvimento indireto, que é aquele onde o filhote vai nascer com características morfológicas, características externas, e do funcionamento corporal diferentes do indivíduo adulto. Entenderam? A gente chama esses indivíduos, a gente diz que esses indivíduos que se desenvolvem indiretamente, que eles possuem um estágio larval. Então, a larva ela nasce diferente do adulto e com funcionamento corporal diferente. Ao longo do tempo, a larva vai sofrendo um processo chamado de metamorfose, ou seja, ela vai adquirindo características próximas do indivíduo adulto até que ela esteja totalmente modificada. Entenderam? E no desenvolvimento direto, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter um indivíduo intermediário entre a fase adulta e o embrião. O filhote ele já vai nascer com as características de funcionamento do corpo e as características externas, visuais, próximas ou idênticas ao adulto. Entenderam? A gente tem o exemplo de desenvolvimento indireto, os insetos, que põem os seus ovos, dos ovos nascem as larvas, e essas larvas, ao longo do tempo do seu desenvolvimento, vão adquirindo as características dos insetos adultos. E no desenvolvimento direto, podemos ter os mamíferos, que já nascem com as características muito próximas do adulto. As modificações são muito pequenas. Entenderam? Bom, mais outros conceitos aqui interessantes para a gente ver são o seguinte. Espécies ovíparas seriam aquelas espécies que colocam ovos, e esses ovos, o embrião se desenvolve dentro desses ovos fora do corpo da fêmea. Temos as espécies ovovivíparas. Essas vão ser aquelas que também colocam ovos, mas os ovos e o embrião vão se desenvolver no interior do corpo da fêmea. E por último, as espécies vivíparas.
que são aquelas onde o embrião vai se desenvolver dentro do útero da fêmea, ok? Dentro do corpo da fêmea, mas sem a presença dos ovos. São aquelas que apresentam placenta, entre outras estruturas embrionárias. Das espécies ovíparas, nós temos os exemplos clássicos das aves, dos répteis, com algumas exceções, e dos anfíbios. Nas espécies ovovivíparas, o exemplo mais clássico são os tubarões, mas nós temos algumas espécies de cobra que também são ovovivíparas. Elas possuem ovos, mas esses ovos eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, da fêmea. E nas espécies vivíparas temos quase todos os mamíferos, com exceção do ornitorrinco e do ecdna, porque esses dois animais eles vão ser ovíparos. Eles colocam ovos e esses ovos se desenvolvem fora do corpo da fêmea, ok? Bom, visto esse conteúdo, pessoal, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e fizessem essas 4 atividades que eu trouxe aqui, beleza? Pausem o vídeo, façam essas atividades. Quando vocês tiverem terminado, vocês continuem o nosso vídeo e a gente corrige junto, beleza? Bom, espero que vocês tenham feito a atividade. Agora vamos dar uma lida nelas e corrigir junto. Na primeira delas aqui, a gente tem o seguinte. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como... A gente tem uma palavra-chave aqui. A gente está dando um exemplo de espécies como as hidras que formam um broto. Esse broto se desprende e desenvolve vida, se desenvolve em um indivíduo adulto. Olha as alternativas para a gente. Fragmentação, esporulação, gemiparidade, divisão binária ou partenogênese. Dentro de todos esses processos aqui, a gente não achou brotamento, que seria a resposta correta. Mas a gente tem um outro nome para esse processo. Além de brotamento, a gente também pode chamar de gemiparidade. Lembra que nos vegetais a gente fala que eles formam gemas? Essas gemas também podem ser utilizadas na nomenclatura para o nosso exemplo aqui. Então, a resposta certa seria a letra C, gemiparidade, ok? Passando para o segundo exemplo aqui, nós vamos ter o seguinte. As planárias são pequenos plateumintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Falamos das planárias na nossa aula. Se cortarmos uma planária ao meio, dividindo-a em 2 partes, ela é capaz de dar origem a 2 indivíduos. Esse tipo de reprodução assexuada é conhecido como... Então, a gente vai dividir a planária em 2 partes, como eu falei para vocês no nosso exemplo, e cada uma das partes vai dar origem a 2 indivíduos novos. Esse processo é chamado de fragmentação, brotamento, gemiparidade, divisão binária ou partenogênese. Bom, como a gente viu na nossa aula, a resposta correta seria a letra A, fragmentação. Aqui embaixo, na nossa terceira atividade, nós vamos ter o seguinte. Na reprodução sexuada, percebe-se que o envolvimento dos gametas... Bom, na nossa terceira atividade aqui, nós vamos ter o seguinte. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento de gametas. Sobre eles, marque a alternativa incorreta. Letra A. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Bom, a gente já mata essa questão aí porque a gente já viu que um indivíduo ele pode realizar autofecundação. Ele sozinho pode se fecundar. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas também. Em humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. Beleza, correto. Quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação. Correto também, vimos isso nessa aula. Na letra D, plantas também produzem gametas. Correto, na aula passada a gente viu que as plantas também possuem gametas, como o anterozoide, que seria o gameta masculino, e a oosfera seria o gameta feminino. E por último ali, os seres humanos produzem 2 tipos de gameta. Correto também. Então, como já tínhamos visto, a letra A é a resposta certa, já que é a única alternativa incorreta. E para a nossa última atividadezinha, temos o seguinte. Em uma comparação sobre o ponto de vista do favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é mais importante que a assexuada. Qual dessas alternativas a seguir, com relação à reprodução sexuada, melhor justifica essa afirmativa? Então, aqui a gente quer saber o seguinte. Numa comparação, quando a gente fala sobre evolução e adaptação, a reprodução sexuada é mais interessante. Então, por que ela é mais interessante no ponto de vista adaptativo? Letra A.
sempre se processa após a meiose que produz gametas. Letra B. Ela é exclusiva da forma de vida evoluída. Letra C. Ela dá origem a um maior número de descendentes. Letra D. Permite uma maior constância no genoma dos descendentes. E a nossa última alternativa, ela promove uma maior variabilidade genética na população. Sobre o ponto de vista da adaptação e da evolução, a letra E é aquela que mais corresponde. Porque quanto maior a variabilidade genética de uma população, mais capaz de se adaptar àquele ambiente aquela população vai estar, ok? Bom, pessoal, feita essa atividade, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Vamos seguir nas próximas aulas falando sobre reprodução, mas até o momento vamos ficar por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de onde eu tirei essas atividades, do Mundo Educação, do UOL, para que vocês possam entrar lá e lá vão ter mais exercícios sobre esses assuntos, beleza? E é isso. Deem like no vídeo aí, se inscrevam. Até a próxima aula, pessoal.